Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Warner. Eu sou o Luiz Celari e vocês provavelmente já conhecem Barry Allen, Jay Garrick, o Wally West, enfim, esses velocistas mais conhecidos da DC. Mas você sabia que a força de aceleração possui um passado com os seres humanos antes mesmo do próprio Jay Garrick e um passado místico? Pois é, a gente conhece esse lado mais científico da força de aceleração dentro da DC, né? Até porque o próprio Jay Garrick e o Barry Allen são cientistas. Mas a força de aceleração, além de ser uma camada extradimensional que envolve o multiverso da DC, ela já estava na Terra se conectando aos seres humanos, influenciando na linha do tempo muito antes do Jay Garrick ganhar seus poderes. E no vídeo de hoje eu vou te contar esse passado secreto da força de aceleração. E nós vamos conversar sobre como essa história dos seres humanos da DC com a força de aceleração se iniciou, sobre quais personagens começaram isso e também como que isso pode um dia aparecer na série do Flash, nos filmes também, porque algumas conexões inclusive já foram deixadas. O Savitar foi o primeiro homem a receber velocidade. E com o tempo, ele se tornou o deus do movimento, o mais rápido de todos nós. Antes do Savitar honrar a Terra com sua presença... E teve um momento que eu achei que eles iam colocar isso e não colocaram. Então, vamos falar sobre tudo isso. Essa história se inicia no ano de 1940 com a primeira aparição do então Quicksilver na National Comics. Esse personagem, que originalmente se chamava Quicksilver, apareceu nessa revista, mas ele acabou não tendo tanta popularidade. Tanto é que depois ele só apareceu em 1990, só que aí com um nome diferente. Ele passou a se chamar Max Mercury. E eles mudaram o nome dele para ele não ser confundido com o Quicksilver da Marvel, né? Que acabou muitos anos depois utilizando esse nome. E aí, a partir dessa aparição, nós passamos a conhecer a real origem dele e as primeiras conexões que os seres humanos tiveram com a força de aceleração. Na sua história original, ele fazia parte da Cavalaria dos Estados Unidos em 1830, muito tempo antes. E ele era amigo de uma tribo local de indígenas lá dos Estados Unidos. Só que aí o que aconteceu? Ele acabou encontrando essa tribo sendo dizimada e aí ele ficou chocado com aquilo. Só que aí o xamã dessa tribo, antes de morrer, acabou fazendo um ritual ali e concedendo a ele uma conexão com uma força extradimensional que dava poderes, ou seja, a força de aceleração. E foi aí que ele ganhou super velocidade. E aí ele passou a ser conhecido pelos índios como Auerhota, ou seja, aquele que corre além do vento. E aí ele passou um tempo tentando entrar dentro da força de aceleração. E isso fazia com que ele saltasse décadas e décadas para o futuro. Na primeira tentativa ele foi parar em 1890, ou seja, já foram 60 anos aí para o futuro. E ele passou um tempo lá e aí mais tarde ele viajou para as décadas de 30 e 40. Que foram as primeiras aparições dele lá em 1940, onde ele serviu como mentor para o Jay Garrick, né, que foi o Flash da Era de Ouro, e para o Johnny Quick. E o legal é que o Max Mercury, por ser esse velocista que tem essa conexão mais mística com a força de aceleração, ele serve como mentor de vários velocistas além desses. Ele já foi mentor do Bart Allen, do Wally West. Inclusive o Johnny Quick também é um desses velocistas que fazem parte desse passado da DC. Só que diferente do Max Mercury, ele tem uma conexão ali matemática com a força de aceleração. Porque na primeira versão, os poderes dele vêm quando ele recita uma fórmula matemática. E a fórmula é a seguinte, vou até ficar falar para ver se eu ganho poderes, quem sabe, né? Que é 3 vezes 2, 9YZ, 4A. Deixa eu ver. Eita. Só que o Johnny Quick também tem uma contraparte na Terra 3, que fazia parte da Liga da Justiça do Mal, né? Que era o Sindicato do Crime. E o Johnny Quick tem uma conexão interessante com a série do Flash, porque nos quadrinhos ele possui uma filha, né? Que é a Jess Chambers, que depois se torna a velocista Jess Quick. E nós vimos a Jess Quick na série também, só que ela era filha do Harrison Wells, da Terra 2, que não era um velocista. Mas uma coisa interessante é que na quinta temporada, quando o Barry volta lá pro tempo da primeira com a Nora, e o Flash Reverso vê ela, ele pergunta quem é ela, é a Jess Chambers e tal, e cita alguns outros nomes. Quem é sua ex-amiga? Deixa eu adivinhar. Jesse Chambers? Não. Libby Lawrence? Não, espera. Deixa eu ver. Não Danica... importa.
quem ela é. Então isso quer dizer que a Jess Chambers também pode existir na linha do tempo da série. É claro, pode ser só uma referência também, né? Mas essa é uma das conexões que a série já trouxe com esse passado que a gente está citando aqui. E outra também é que lá na terceira temporada, quando o Savitar aparece, o Jay Garrick conta pro Barry ali um passado místico parecido com esse, né? Ele diz ali que o Savitar era, na verdade, o primeiro velocista e o deus hindu do movimento. Toda a história que eu já ouvi sobre o Savitar é basicamente a mesma. O Savitar foi o primeiro homem a receber velocidade. E com o tempo, ele se tornou o deus do movimento, o mais rápido de todos nós. Antes do Savitar honrar a Terra com sua presença, ele manda um predecessor para preparar a chegada dele. Alquimia. Ele tá se preparando pra quê? Para uma batalha com você. Naquela hora, eu jurava que o Max Mercury iria aparecer na série de algum jeito. Por quê? Na história dele, quando ele viaja de novo dos anos 40 para os 60, ele também enfrenta o Savitar nos quadrinhos. Só que é um outro Savitar, não é o Barry que ficou preso na Speed Force e tudo mais. E o Max Mercury, inclusive, utiliza as habilidades dele para prender o Savitar na Força de Aceleração. Então quando falaram daquela prisão da Força de Aceleração e tudo mais, eu jurava que ele ia aparecer também, porque ela citava todo esse passado místico. Mas aí acabou que tudo aquilo era uma farsa, né? Não era o Savitar de verdade, não tinha deus hindu do movimento até então. O resquício do tempo do Barry começou a espalhar esse mito pelo passado. Mas aí, olha só onde traz a conexão para isso aparecer um dia. Aquilo ali era uma linha do tempo que foi alterada pelo Flashpoint, né? Por isso que surgiu aquele resquício do tempo do Barry que fica sem um espaço na linha do tempo, porque ficam dois Barrys ali. E aí ele enlouquece e decide voltar ao passado espalhando esse mito. Mas para espalhar isso, ele provavelmente conhecia a história verdadeira, entendeu? O Barry deveria saber daquilo já quando ele viajou pelo tempo criando esse mito. Aquela coisa da pedra filosofal, lembra? Do alquimia. Então pode ser que aquilo fosse apenas uma linha do tempo alterada. E agora, com essa linha do tempo pós-crise nas Infinitas Terras, nós vejamos essa real história do passado da Força de Aceleração também. Com Max Mercury aparecendo, né, revelando que ele realmente foi o primeiro velocista, com as tribos de índios lá do passado tendo essa conexão com a Speed Force, dele alterando as coisas, sabe? Porque a gente viu que a própria história do Jay Garrick foi mudada também. Ele apareceu como um membro da Sociedade da Justiça da América lá da Terra 2. Isso muito antes do Barry virar o Flash. E recentemente eu li uma história em quadrinhos que traz uma participação do Max Mercury que é simplesmente incrível. Como eu falei pra vocês, ele tem esse poder, né, de se conectar com a Força de Aceleração de uma forma mais mística. Esse poder foi concedido a ele há muitos anos atrás. E aí nessa história, o que acontece? Vou resumir aqui pra vocês. O Flash Reverso acaba tomando o corpo do Barry Allen. E aí o Barry vai parar dentro da Força de Aceleração. E lá dentro da Força de Aceleração, ele encontra o Max Mercury. E aí, quando o Barry vai retomar o controle do corpo e voltar para o mundo físico e expulsar o Tawny do corpo dele, ele traz junto com ele esses velocistas, incluindo o Max Mercury. E aí, a gente tem uma batalha incrível, porque o Flash Reverso viaja pelo tempo e traz todos os vilões antigos do Flash para lutarem ao lado dele. E aí, o Barry, com a família Flash ali, não estava conseguindo vencer. Então, o Max Mercury tem uma ideia. Ele se conecta com a Força de Aceleração através de uma meditação ali e traz todos os velocistas da DC, do passado, presente, futuro, traz os filhos do Wally West, traz todo mundo. E a gente tá vendo que a série tá caminhando um pouco para isso, porque os arcos dos quadrinhos que vêm antes dessa história meio que foram adaptados na série também, que é o Barry enfrentando o Godspeed, o Flash Reverso se unindo a ele. Aí depois disso o Flash Reverso fica com a grande raiva do Barry e começa a arquitetar um plano contra o Barry. E esse plano que ele arquiteta é justamente trazer esses vilões e tomar o corpo do Barry. E o que a gente viu nos bastidores do crossover Armageddon? Exatamente, o Grant Gustin que interpreta o Barry com o traje do Flash Reverso. Então pode ser que isso aconteça, o Flash Reverso tome o corpo do Barry. E aí, já pensou se o Barry encontra dentro da Força de Aceleração esses velocistas do passado, encontra o real primeiro velocista, e aí toda essa história é introduzida na série também? Porque nós temos esses ganchos que foram deixados na primeira temporada e temos a linha do tempo sendo alterada, e temos tudo isso acontecendo. Então eu quis trazer para vocês todo esse passado da Força de Aceleração, o que vem antes de Jay e Barry, e as conexões que a série tem com isso, para caso isso aconteça no futuro,
vocês já ficarem sabendo de onde vem, já conhecerem toda essa história dos quadrinhos. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, se você não conhecia. Comenta aqui também o que você acha dessas teorias que podem acontecer no futuro. E pega esse vídeo e manda para seus amigos que são fãs de The Flash para eles conhecerem tudo isso, beleza? Não esquece também de clicar no gostei aqui no vídeo, de se inscrever no canal para você receber todos os vídeos aqui da Warner. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo e até a próxima.